Quando tentaram calar a mulher da senzala, ela transformou a casa grande no próprio túmulo dos 12 homens que a oprimiram. Naquela noite, parecia que o céu inteiro tinha sido rasgado acima do engenho Santa Gertrudes. Os relâmpagos cortavam as nuvens como facas, iluminando por segundos a extensão das plantações de cana, os telhados de telha velha, o terreiro enlameado, os troncos escurecidos pela chuva e pelo sangue antigo. O vento vinha do rio trazendo o cheiro de água barrenta, misturado ao doce e enjoativo do melaço, ao suor velho entranhado nas paredes da senzala e ao fumo barato que os feitores mascavam para enganar a vigília. As lamparinas da casa grande tremiam, como se também tivessem medo, lançando sombras bailarinas nas paredes de taipa, esticando e encolhendo as silhuetas dos senhores reunidos no salão principal. E no meio de toda aquela tempestade, havia um silêncio estranho, um vazio pesado, como se a terra inteira estivesse prendendo o fôlego à espera de alguma coisa que finalmente iria se quebrar. O nome dela, no batismo, fora Maria Aparecida, mas ninguém na fazenda ousava chamá-la assim. Na boca dos senhores virara Cidinha, a da senzala de baixo, a de Santo Amaro, essa negra que fala demais. Para as mulheres da senzala, porém, ela era outra coisa. Era a que não abaixava a cabeça tão fácil, a que tinha um jeito de olhar que parecia atravessar a pele e encostar na vergonha escondida de cada um. Tinha ombros largos, braços marcados de calo, pernas firmes de tanto carregar bacia, criança, feixe de lenha, saco de cana. E tinha também uma cicatriz funda no pescoço, um sulco torto, onde um dia quase se fechara a voz. Quase. Foi naquela mesma noite de tempestade que a história dela, que já vinha sendo costurada há anos, começou a virar o que mais tarde seria contado como maldição, castigo, justiça ou simplesmente memória, dependendo da boca que narrava. Se essa história tocar alguma cicatriz aí dentro, se inscreve e comenta "não apaga", porque tem coisa que, se a gente não conta, o tempo enterra junto com quem sofreu. O engenho Santa Gertrudes ficava afastado da cidade, encravado numa dobra de estrada entre a mata e o rio, numa região em que as notícias do Império chegavam tarde e saíam cedo demais da conversa dos poderosos. Era Brasil escravocrata, século XIX andando a passos duros. Dom Pedro II já aparecia nas estampas, mas ali, naquela umidade, reinavam outros reis, coronéis de bigode farto, homens de barba branca e mãos manchadas de açúcar e sangue, gente que se reunia para beber vinho, assinar papéis e decidir o destino de centenas de vidas com a mesma frieza com que escolhiam um cavalo novo. 12 deles eram mais do que vizinhos ou sócios. Eram uma espécie de irmandade secreta, uma confraria de senhores feita de alianças velhas, casamentos arranjados e negócios sujos. Tinham fazendas de café em outras províncias, participações em navios que iam e vinham do litoral, interesses em casas de comércio na cidade. Alguns eram padrinhos dos filhos uns dos outros, outros compadres de velha data. Quando se sentavam à mesa da sala principal de Santa Gertrudes, pareciam troncos grossos de uma mesma árvore, com raízes entrelaçadas debaixo da terra, alimentando-se da mesma seiva de poder. Maria nasceu longe dali, em outra fazenda, sob um sol tão quente que a parteira dizia que até as moscas preferiam ficar na sombra do curral. Não conheceu a mãe. A velha que cortou o cordão contou que a mulher, esgotada pelo parto e pela vida, mal teve tempo de segurar a menina. Só encostou a boca na testa da recém-nascida e sussurrou uma coisa que ninguém entendeu direito. Algo entre reza e aviso, antes de ir embora, não da fazenda, do mundo. O pai, se existiu, nunca foi nomeado. Maria cresceu ouvindo que era filha de ninguém, frase que grudou no peito dela como uma pedra fria. Na senzala daquela primeira fazenda, aprendeu cedo que o mundo tinha degraus e corrente. Que havia o tronco, o chicote, o feitor, a casa grande, as roupas que ela nunca vestiria, a mesa em que nunca se sentaria. Aprendeu também que, quando os adultos falavam baixo demais, era porque falavam de coisas que não podiam chegar aos ouvidos do Senhor. Foi nesse lugar de sombra e cochicho que ela descobriu a força silenciosa das mulheres, as que acordavam antes de todos, as que amamentavam mais bocas do que os próprios seios podiam dar conta, as que enterravam filhos sem direito a luto, as que lembravam nomes de avós do outro lado do oceano,
para que o mundo não ficasse inteiro nas mãos dos donos. Quando tinha uns 13 anos, foi vendida pela primeira vez. Lembrava da sensação de ter o corpo medido como se mede boi, e da frase do comprador, um homem de chapéu de aba larga e olhos frios, comentando que essa aí aguenta peso, boa para roça, boa para cozinha, boa para levar gritos sem quebrar. A viagem foi de carroça, dias de poeira entrando na boca, noites ao relento com o barulho dos bichos da mata e dos soluços das outras pessoas amarradas junto. Ninguém perguntou se ela queria. A cicatriz no pescoço veio anos mais tarde, na segunda venda. Já a mulher formada, já acostumada a engolir ordens, Maria deixou escapar um comentário atravessado quando um feitor chamou um menino pequeno de cachorro. Não era nem revolta preparada. Foi mais impulso, uma fagulha de humanidade que vazou sem permissão. O feitor não pensou duas vezes. Empurrou-a contra o poste, amarrou-lhe as mãos e, antes de chamar o tronco, passou o fio da faca perto demais da garganta, deixando ali um lembrete de quem mandava. Para aprender a ficar calada, disse cuspindo no chão. Ela ficou 3 dias sem conseguir engolir direito, sentindo o sangue seco colar no tecido da blusa. Mas a voz, que era o alvo, não morreu. Voltou rouca, mais grave, mas voltou. Foi essa mulher de passada larga e voz arranhada que chegou um dia na senzala de Santa Gertrudes. Trazia no corpo as marcas das outras fazendas e na cabeça uma desconfiança antiga, a de que todo lugar tinha seu jeito de moer gente. O que ela não sabia ainda era que aquele engenho tinha também uma brecha que os outros não tinham, e essa brecha tinha o formato de um garoto de olhos claros chamado Tiago. Tiago era filho do dono de Santa Gertrudes, Coronel Albano de Albuquerque, um homem já velho, famoso por bater primeiro e perguntar depois. O menino crescera cercado de tudo: livro, brinquedo importado, cavalo só para ele, professor particular, missa na primeira fila. O que não teve foi mãe. Sinhá Mariana morrera cedo, de complicação no segundo parto, e o coronel, incapaz de lidar com qualquer coisa que não se dobrasse à vontade dele, trancou o quarto da esposa como se assim trancasse também a dor. Tiago cresceu sendo criado por amas e mucamas, passando mais tempo na varanda da casa grande do que nos braços interessados de qualquer parente. Desde pequeno ele observava a senzala com curiosidade que ninguém alimentava, só repreendia. Não entendia por que aquelas crianças corriam descalças e não podiam sentar na mesa. Não compreendia por que os adultos abaixavam os olhos ao passar pelos corredores da casa. Quando perguntava, ouvia meia dúzia de frases prontas. É a ordem de Deus. É assim que o mundo é. Cada um com seu lugar, menino. Mas havia algo no coração dele que não se acomodava com essas respostas. Talvez porque, no fundo, soubesse que seu próprio corpo carregava misturas que ninguém comentava em voz alta. Quando Maria chegou, tiraram-na da senzala de cima e colocaram-na na de baixo, mais próxima da casa grande. Disseram que ela era de confiança para serviço interno, mas, na verdade, nenhum branco confiava de verdade. Era só que o corpo dela aguentava subir e descer escada o dia inteiro, carregando bandeja, água, roupa, panela. Em pouco tempo, ela aprendeu o caminho dos corredores, o ritmo dos sinos, o cheiro de cada cômodo. Aprendeu também os nomes dos outros 11 senhores que visitavam Santa Gertrudes com frequência, vindos de fazendas vizinhas ou mais distantes, sempre com bota limpa e olhar de quem tinha certeza de que o mundo fora feito para caber debaixo do próprio pé. Na cozinha, ela encontrou quem a ensinasse o lado invisível daquele lugar. Havia Joana, uma negra de meia-idade, mãe de 7 filhos, 3 enterrados no pequeno cemitério atrás da capela. Havia Felícia, uma moça de trança longa, que sabia de cor as receitas de bolo preferidas das sinhás da vizinhança e os segredos que elas confiavam às paredes. Havia também Dona Antônia, branca pobre, viúva, contratada como cozinheira principal, que vivia num entrelugar. Mandava em algumas negras, apanhava de alguns brancos, tentava como podia sobreviver naquele sistema sem ser totalmente engolida por ele. Foi entre panelas, cheiro de alho e basilicão, que Maria começou a ouvir os nomes dos 12 como quem decora uma reza ao contrário, não para pedir proteção, mas para saber de quem se proteger. Coronel Albano, dono da casa, Doutor Farias, das terras de café, Miguel Godoy, comerciante de escravos na capital, Joaquim Leme, o do Porto, Padre Clemente,
que além de rezar missa, cuidava de alguns negócios em nome de Deus e em nome próprio. E assim por diante, até completar a dúzia. Homens diferentes na aparência, iguais na certeza de que tudo e todos lhes pertenciam. Maria, com o tempo, percebeu que ver não era o problema. Ouvir também não. O problema era falar. Ali, uma palavra fora do lugar podia custar o couro das costas, o direito de ficar com o filho até a vida. Foi então que ela começou a desenvolver um tipo estranho de coragem, a de falar mesmo sabendo o risco só quando a palavra tinha peso suficiente para justificar o perigo. O ponto de virada da vida dela em Santa Gertrudes começou numa tarde abafada de setembro, quando o ar parecia caldo de cana quente e a garganta de todo mundo pedia água. O engenho fervia em atividade, a roda de madeira girando, o chiado do caldo derramando nas formas, o grito dos feitores cortando a algazarra. Na casa grande, os 12 senhores tinham se reunido para discutir a notícia que chegara da capital. Discursos cada vez mais altos, falando em lei nova, em abolição, em fim do tráfico. Uns riam dizendo que era papo de político para agradar inglês. Outros, mais atentos aos rumores de queda de preço de escravo, começavam a coçar a cabeça, calculando riscos. Maria estava servindo café quando ouviu um deles, Miguel Godoy, comentar em voz mais baixa, mas ainda audível para quem tivesse ouvido treinado. O que segura esse mundo de pé é o medo. Enquanto esse povo souber o lugar, nada muda. Albano, com um sorriso sardônico, completou. E se algum tentar levantar a voz, a gente cala. Como sempre foi. A frase chegou à orelha de Maria como se fosse dita para ela. Naquele momento, sentiu a cicatriz do pescoço pulsar, como se respondesse, eu sei o que é isso. E alguma coisa ali endureceu ainda mais por dentro. Não foi naquele dia que ela decidiu enfrentar os 12. Isso teria sido suicídio puro. Foi ao longo dos meses que se seguiram, vendo a forma como eles se protegiam, como trocavam favores, como escondiam documentos em gavetas com fundo falso, como mandavam buscar mercadoria humana pela mão de terceiros, fingindo distância de certos negócios. Ela percebeu que aquele grupo não era só associação de poder, era rede de encobrimento. Um acobertava o crime do outro. Um era álibi do outro. Um batizava o filho bastardo do outro para varrer o escândalo para debaixo do tapete. Na senzala, ao mesmo tempo, cresciam outros tipos de conversa. Havia boatos de quilombo mais para dentro da mata, histórias de fugidos que tinham conseguido se estabelecer em lugar onde branco só entrava se quisesse morrer. Havia rumores de que, nas cidades maiores, escravizados conseguiam comprar a própria alforria, juntar dinheiro, ter ofício. Parecia outro planeta, mas a mera existência dessas histórias já abria frestas no teto baixo de esperança de quem vivia preso. Entre as mulheres, uma se destacava, Mãe Francisca, velha rezadeira de mãos calejadas, que sabia tanto as orações do catecismo quanto as cantigas que vinham da África. Ela carregava no pescoço um terço de contas gastas e, escondido por debaixo do pano, um colar de búzios que nunca tirava. Era a quem todos recorriam quando a doença batia, quando o feitor exagerava na mão, quando uma criança nascia meio sem fôlego. Era também a guardiã de segredos, a que sabia quem era filho de quem, em que noite qual senhor entrou em qual quarto, que pactos tinham sido feitos entre a casa grande e o inferno. Foi Mãe Francisca quem primeiro disse, olhando fundo nos olhos de Maria, certa noite em que a lua parecia uma unha apagada no céu. Vocês pensam que Deus só escuta a oração de branco na capela? Não, menina. O que eles faz aqui, o chão escuta. Terra tem memória. E memória. Uma hora, cobra. Maria riu meio sem fé, meio com medo. Terra não fala, mãe. Francisca respondeu sem pressa. Não fala com boca, fala com desgraça. Fala com filho que nasce parecido com quem não devia. Fala com dinheiro que some, com plantação que apodrece sem explicação. Fala com noite que não deixa eles dormir. Quem não pode gritar aqui, grita por debaixo, pelos ossos enterrados sem nome. Essas palavras ficaram guardadas em Maria, como quem guarda ferramenta. A cada injustiça que via, e eram muitas, pequenas e grandes, ela sentia uma mistura de impotência e certeza estranha. Isso não some, isso vai ter que ir para algum lugar. O fio da história que ligaria Maria aos 12 começou de fato a se enrolar num acontecimento aparentemente pequeno. O nascimento de uma criança. Um bebê de pele mais clara, nascido da barriga de uma escravizada qualquer,
poderia ter passado batido na contagem de bocas a alimentar. Mas aquela criança, Joaquim, veio ao mundo com os olhos de um dos 12. Quem viu, viu. Quem fingiu não ver, engoliu em seco. O pai oficial jamais o reconheceria, é claro. Mas na senzala, ninguém tinha dúvida de que Joaquim era sangue de senhor misturado com suor de senzala. A mãe do menino, ainda jovem, tremia não só pelo parto, mas pelo medo do que aconteceria se alguém decidisse resolver o problema, cortando o mal pela raiz. Mãe Francisca interveio, protegendo o berço improvisado com rezas, promessas e olhares desafiadores, lançados em direção à casa grande. Maria, quando viu aquele menino de traços misturados, sentiu como se estivesse olhando para a síntese de tudo o que aquele mundo tentava encobrir. Não era só um bebê, era um segredo em carne viva, e segredo assim, ela sabia, podia ser faca de 2 gumes. Ela passou a prestar atenção em cada movimento dos 12 quando estavam em Santa Gertrudes. Via como alguns desviavam o olhar ao cruzarem com o menino, como outros fingiam exagerado carinho por todas as crianças da fazenda, como se quisessem se livrar da culpa, espalhando afeto falso. Miguel Godoy, em especial, parecia incomodado. Havia festas em que ele bebia demais, e ao ver Joaquim correndo pelo terreiro, endurecia o rosto, como se o próprio reflexo lhe apontasse o dedo. Foi devagar, quase sem perceber, que Maria começou a entender a arma que tinha nas mãos. Informação. Não era dinheiro, não era título, não era arma de fogo. Era memória. Era observar quem entrava e saía, quem trocava carta, quem se afastava para conversar na varanda achando que negro era a parede. Era juntar pedaços de conversa, nome, data, hora. Era saber quem devia para quem traía quem temia qual lei. A partir daí, a história dela começou a se dividir em 2 vidas paralelas. Na superfície, era a criada que servia café, lavava chão, carregava roupa, obedecia a ordens. Debaixo daquilo era outra coisa, uma mulher acumulando munição num mundo em que palavra certa, no ouvido certo, na hora certa, podia ferrar a reputação de muito senhor. O primeiro dos 12 a cair não caiu por causa de veneno no vinho, nem de punhal na madrugada. Caiu em praça pública, no papel, no discurso. Doutor Farias, o das terras de café, envolveu-se com um empréstimo arriscado com uma casa comercial da capital. Tinha dívida com quase todos os outros 11 e vivia ajustando contas na mesa de Santa Gertrudes. Maria, acostumada a passar pano na mesa depois da saída deles, começou a notar números repetidos, somas que não fechavam, folhas arrancadas. Numa tarde, em que o calor fazia os dedos grudarem no papel, ela viu um documento esquecido, com assinatura que não combinava com o que tinha ouvido combinarem em voz alta. Guardou aquilo na memória, e numa viagem à cidade, arrumou jeito de passar perto do escritório do homem que tinha sido passado para trás. Ninguém viu Maria entrar. Ninguém deu importância à negra que ficou alguns minutos parada na porta, segurando um embrulho de pano como se esperasse alguém. Mas o que ela fez ali, com meia dúzia de palavras, abriu uma fissura que iria crescer. Dizem na fazenda que o senhor Farias tem outro papel, aquele que o senhor não viu, ela comentou como se fosse boato. Plantada a semente, o resto o interesse de Branco fez. Meses depois o escândalo explodiu. Deu processo, deu confusão, deu rompimento oficial entre 2 dos 12. Maria não comemorou, mas naquela noite, quando voltou para a senzala e ouviu a notícia pela boca dos outros, sentiu um fiozinho de satisfação espremido entre tanto medo. Um deles tinha caído de joelhos, não diante dela, mas diante de juiz, credor, fofoqueiro. Era um começo. A partir daí, o que era acaso virou método. Não um plano escrito, não uma conspiração de filme, mas uma sequência de escolhas pequenas. Em vez de simplesmente engolir e tentar esquecer, Maria passou a registrar tudo o que dava, não em papel, que seria prova contra ela, mas na memória treinada. Datas de viagens, nomes de amantes, valores aproximados. Palavras-chave que ouviu e que repetia para si mesma à noite, deitada na esteira, como se fosse uma ladainha. Navio tal, 3 viagens. Contrato com fulano, falsificado. Filho bastardo, tal idade. Escravo castigado até a morte em tal noite. Tiago, o menino de olhos claros, foi crescendo no meio de tudo isso. A distância que o separava da senzala era física, mas não total.
Ele gostava de ir até o curral, de sentar perto do engenho, de ouvir as histórias que os mais velhos contavam à noite. Foi numa dessas vezes que ouviu, escondido atrás do velho tronco, Mãe Francisca contar sobre um tempo em que os de baixo teriam voz. Ele ouviu falar de quilombo, de gente que fugia, de senhora branca que enlouquecera ao ver a casa queimar. Aquilo mexeu com alguma coisa nele. Não era culpa ainda, era inquietação. Um dia Tiago pegou Maria sozinha no terreiro trazendo lenha e perguntou quase sem lógica, esbarrando nas palavras: "Você acha que eu sou que nem eles?" Ela franziu a testa sem entender. "Eles quem, senhor?" "Eles, os 12. Maria olhou bem para o rapaz. Ele já era mais alto que ela, mas ainda tinha nos olhos a mesma confusão de menino. Ali, naquele momento, se desenhava uma encruzilhada. Ela podia se calar, podia mentir, podia repetir a frase que o mundo esperava. "É tudo igual, senhor." Em vez disso, escolheu a verdade que não era consolo. "Eu acho que o senhor nasceu na casa errada, mas não manda menos por isso, não," disse, medindo cada palavra. "A diferença é que um sabe o que faz e gosta, outro sabe o que faz e um dia vai ter que responder para a própria alma." Ele ficou mudo. Aquilo grudou como espinho. Os anos foram passando e a promessa de abolição foi deixando de ser só rumor distante. Leis parciais começaram a ser assinadas, libertando o ventre, libertando uns poucos, adiando o inevitável. Os 12 senhores reagiam cada um à sua maneira, uns comprando mais gente antes que ficasse proibido, outros diversificando investimentos, mandando dinheiro para a Europa, comprando imóveis na cidade. Albano resmungava que o império está se vendendo para inglês e prometia que na terra dele nada mudaria enquanto tivesse força no braço. Foi quando o corpo dele começou a falhar que a casa começou a tremer. Primeiro veio a tosse dura, cuspindo sangue escondido no lenço. Depois o desmaio na sala, na frente de todos. O médico veio da cidade, falou em pulmão fraco, em idade, em cuidado. Albano riu na cara da morte, pelo menos no início. Mas, à medida que a respiração ficava mais difícil, ele passou a dormir menos, perturbado por sonhos que não contava a ninguém. Maria percebia. Ainda que fosse invisível aos olhos deles, ela via de perto a fragilidade que o orgulho não deixava admitir. Via como a mão dele tremia às vezes, na hora de assinar papéis. Via como, quando passava pelo tronco, desviava o olhar agora, como se alguma coisa lá o olhasse de volta. E via também como, mesmo doente, ele continuava exigindo obediência absoluta, como se a morte não tivesse coragem de entrar num corpo tão acostumado a mandar. Os outros 11, farejando fraqueza, começaram a se reorganizar. Alguns se aproximaram mais de Tiago, oferecendo conselhos, sugerindo sociedades, tentando manter o círculo de poder intacto. Era como um bando de urubu sobrevoando o bicho cambaleante. Maria, vendo aquilo, decidiu que era hora de mudar a natureza do que guardava. Não bastava mais derrubar um ou outro. Era hora de apontar para a raiz. O plano final não tinha veneno, não tinha arma escondida, não tinha toque mágico. Tinha sim uma decisão: fazer com que o que sempre fora escondido fosse visto por quem podia acabar de destruir a imagem de santidade daqueles homens. E quem teria esse poder naquele contexto era a própria lei que eles fingiam respeitar. Por isso, quando um fiscal enviado do Rio chegou à região para averiguar denúncias de maus tratos e irregularidades no tratamento de escravizados em várias fazendas, foi Maria quem se colocou na linha de fogo. Não foi impulso. Ela sabia o risco. Se fosse descoberta antes da coisa ganhar papel, seria morte certa. Mas naquela altura da vida, depois de tudo que tinha visto, de todas as cicatrizes que o corpo guardava, a noção de perigo parecia ter mudado de lugar. O encontro aconteceu numa venda da estrada, sob o pretexto de comprar sal. O homem do governo achava que falaria apenas com brancos bem-intencionados, ouviria meia dúzia de mentiras e voltaria com relatório morno. Não esperava ser abordado por uma mulher negra de olhar firme, que lhe entregou um embrulho de pano com uma carta escrita por uma mão que não era a dela, mas cujo conteúdo vinha inteirinho da memória dela. Quem escrevera fora um rapaz da cidade, filho de alforriado que aprendera as letras e tinha raiva suficiente para colocar o que ouvia no papel. Maria, ao longo de meses, tinha retornado de viagens com pedaços de informação que ele, paciente, transformava em denúncia. Nomes, datas, castigos, mortes não registradas,
filhos arrancados das mães, contas desviadas, acordos entre os 12 para burlar as leis recentes. Era prova demais para ser simplesmente ignorada. Quando o fiscal leu, o rosto mudou. Havia ali coisas que, se verificadas, não poderiam ser varridas para debaixo do tapete sem que alguém, acima, também se sujasse. O resto, o tempo fez. Veio investigação, veio intimação, veio gente importante sendo chamada a depor. Veio bispo escrevendo carta em defesa de um ou outro. Veio o Jornal da Capital publicando notas sobre a vergonha em certas províncias. Alguns dos 12 conseguiram se esquivar por influência, por amizade, por dinheiro. Outros não tiveram a mesma sorte. Teve quem perdesse cargo público, quem fosse condenado a pagar indenização, quem tivesse o nome arrastado por boatos em bailes e saraus. Não era o fim do mundo, mas era o mundo deles encolhendo. Albano, já no leito, viu os antigos compadres se afastando. Uns deixaram de aparecer nas reuniões em Santa Gertrudes. Outros mandaram bilhete curto, alegando trabalho na capital. A Irmandade silenciosa se desmanchava. A Casa Grande ainda estava de pé, mas o conjunto de 12 que um dia parecera monolito já se quebrara em pedaços. No fundo, era isso que Maria tinha decidido fazer: transformar a Casa Grande no túmulo simbólico daqueles homens. Não queimando o prédio, mas deixando que ali, naquele chão, naquela memória, eles fossem lembrados não como heróis de família, mas como parte da engrenagem que esmagava a gente todos os dias. Em vez de lápide bonita, restaria a história pesada. A morte de Albano não foi espetáculo. Foi lenta, com falta de ar, com raiva, com medo. Nos últimos dias, só chamava por 2 nomes: o da mulher morta há décadas e o do padre, para tentar um perdão que nem ele acreditava. Tiago, ao lado da cama, escutava frases soltas sobre gente demais sabendo demais, negra que fala coisas que não devia, amigos que viram as costas. Não entendeu tudo, mas entendeu o suficiente. O pai temia alguém que não era branco, que não tinha título, mas tinha visto demais. Quando o caixão desceu à cova, debaixo de um sol que fazia a terra parecer ferro quente, Tiago sentiu pela primeira vez que não eram só os escravizados que tinham a vida decidida por outros. Ele também estava preso a uma história que não tinha escolhido. E naquela mesma tarde, num gesto que para alguns pareceu loucura, para outros traição, ele chamou Maria no antigo escritório do pai. Eu sei que a senhora viu coisa demais aqui dentro. Começou sem rodeios, usando um senhora que soou estranho no ar da Casa Grande. Eu não sei o tamanho da sua mão nisso tudo, mas sei que meu pai tinha medo da sua voz. Maria respirou fundo. Tinha chegado até ali porque não aceitara calar. Mas, diante daquele homem, ela não precisava provar nada. Ainda assim, escolheu falar. Não foi minha voz que botou ele na cova, não, senhor. Foi o peso do que ele mesmo fez. Eu só não deixei o peso cair sozinho nas costas da gente. Ele abaixou a cabeça. Havia um mundo inteiro de culpa naquele gesto. Eu não tenho como consertar o que foi feito, disse, mas tenho como não repetir. Os papéis da fazenda são meus agora. E eu não quero mais gente acorrentada nos mesmos lugares. Foram meses de brigas, discussões com parentes, ameaças veladas de antigos parceiros de negócio. Tiago libertou oficialmente quem ainda era registrado como propriedade. Não foi milagre. Muitos saíram sem ter para onde ir, sem terra, sem dinheiro, sem garantia de nada. Mas saíram. Alguns decidiram ficar, recebendo salário pequeno, virando colonos. Outros foram embora, procurar cidade, parente, quilombo. A senzala deixou de ser prisão aberta e virou alojamento de gente livre. A Casa Grande, que antes ecoava mando, passou a ecoar vazio. Maria não virou santa, nem heroína de livro. Alguns a culparam por ter aproximado demais o filho do senhor do povo da senzala. Outros, ao ouvirem rumores da participação dela nas denúncias, a chamaram de traidora, como se fosse possível trair quem nunca a considerou parte. Ela envelheceu sem mudar de lugar fisicamente, continuando a morar perto das mesmas paredes onde tinha sangrado. Mas por dentro, nada era igual. Anos depois, quando já havia república, bandeira nova, e mesmo assim o peso antigo continuava caindo sempre no mesmo lado da balança, começou a circular pela região uma história que as pessoas contavam ao pé da cama, nas noites em que as veias da memória pulsavam forte. Falavam de uma mulher da senzala que foi quase calada com um golpe de faca na garganta e que, mesmo assim,
Usou a voz rouca para soprar verdades no ouvido de quem podia derrubar Coronel. Falavam de 12 senhores que achavam que mandariam até morrer e que acabaram caindo de joelhos, cada um à sua maneira, diante de juiz, diante de credor, diante da própria consciência, diante da solidão. Algumas famílias, descendentes dos 12, tentaram reescrever a narrativa. Diziam que seus avós tinham libertado escravos por bondade, que sempre foram diferentes. Penduraram retratos de homens brancos, emoldurados na parede da sala. Contaram versões mais suaves nos almoços de domingo. Mas nem sempre isso bastou para matar o outro lado da história. Em muita casa simples, de tijolo aparente, havia também um pedaço de Santa Gertrudes pendurado na parede. Não em quadro, mas na forma de sobrenome, de traço de rosto, de lembrança de avó que dizia: "Eu já servi naquela casa." Maria morreu numa tarde de chuva miúda, sentada na mesma cadeira em que costumava ficar olhando o movimento do terreiro. Não houve velório na casa grande, não houve padre importante, não houve discurso. Mas houve roda. Gente se juntou em volta do corpo. Acendeu vela, cantou baixo, misturando cantiga antiga com ladainha de igreja. No rosto dela, a cicatriz no pescoço parecia menos agressiva, quase como se tivesse virado o sorriso torto, desafiando o tempo. Uma das bisnetas de escravizados, menina de uns 13 anos, curiosa como um dia Tiago fora, perguntou à mãe Francisca, já muito velha, quem tinha sido exatamente aquela mulher. A rezadeira, com os olhos cheios de mundo, respondeu: "Foi a que eles tentaram calar. E não conseguiram. Ela ganhou deles?" A menina insistiu. Francisca pensou por um instante, olhando para a casa grande ao longe, agora meio descascada, meio abandonada. "Ninguém ganha tudo, filha, mas ela fez eles ajoelharem onde sempre fizeram a gente se arrastar. Já é bastante." O tempo passou ainda mais. O engenho virou ruína. Algumas paredes da casa grande caíram, o mato tomou conta do terreiro. Gente da cidade começou a visitar o lugar nos fins de semana, guiada por folheto que falava de patrimônio histórico, época do açúcar, arquitetura colonial. Alguns guias oficiais contavam só a parte bonita, a dos senhores vestidos de linho, das festas, dos móveis de jacarandá. Mas havia sempre alguém que lembrava da outra parte. Às vezes, era um funcionário do museu, que no ouvido de um visitante mais atento, sussurrava: "Dizem que aqui teve uma negra que pôs muito homem de joelhos." Às vezes, era uma senhora de lenço na cabeça que acompanhava a excursão de longe, e ao ver crianças correndo no antigo terreiro, murmurava baixinho, para ninguém em especial: "Isso aqui já foi chão de choro, agora é de riso, que fique assim." E é assim que certas histórias sobrevivem. Não em livro caro, não em placa de bronze, mas na boca de quem decide não deixar passar. A memória de Maria, a mulher da senzala que quase perdeu a voz e escolheu usá-la mesmo assim, continua andando por aí, misturada em outras narrativas, em outras lutas, em outras cicatrizes. Essa foi a história da mulher que tentaram calar no fundo da senzala e que, mesmo com a voz marcada por faca, transformou a casa grande no túmulo simbólico dos 12 homens que acreditavam mandar em tudo. Se essa história acendeu alguma coisa aí dentro, se inscreve, compartilha e comenta, não apaga, para que injustiça antiga não vire só paisagem bonita em foto de fazenda velha.